Olá, pessoal! Vocês sabiam que existem vulcões tão poderosos, mas tão poderosos, que uma erupção deles poderia mudar a cara do nosso planeta? É de arrepiar, né? Gigantes adormecidos, soltando fumaça e com potencial de acordar a qualquer momento. É a força bruta da natureza, capaz de criar e destruir com a mesma intensidade. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 10 vulcões mais perigosos do mundo, aqueles que marcaram a história com poder de destruição e que ainda hoje são uma ameaça. Das montanhas nevadas até ilhas vulcânicas, nossa aventura vai nos levar para os cantos mais remotos do planeta, onde a terra treme e o fogo molda tudo. Preparem-se para uma expedição ao coração do nosso planeta, onde o fogo e a rocha derretida podem explodir a qualquer segundo. Vamos conhecer histórias de destruição, mas também de renascimento, e entender como nós, humanos, aprendemos a lidar com a imprevisibilidade desses titãs adormecidos. Nossa aventura começa na Itália, casa do Monte Vesúvio. Erguendo-se sobre as planícies da Campânia, o Vesúvio parece tranquilo, um gigante tirando uma soneca sob o sol da Itália. Mas não se enganem pela calma aparente. No ano 79 d.C., o Vesúvio acordou com fúria, cuspindo fogo e enterrando Pompeia e Herculano, cidades romanas, sob um mar de cinzas e pedras. As ruas, antes cheias de vida, ficaram congeladas no tempo, um lembrete assustador do poder que existe debaixo da terra. Hoje, milhões de pessoas vivem na sombra do Vesúvio, conscientes do perigo. Nápoles, uma cidade vibrante e cheia de vida, se estende pelas encostas do vulcão, uma prova da resiliência humana e da nossa capacidade de conviver com o perigo. Cientistas monitoram o Vesúvio sem parar, buscando qualquer sinal de atividade. A qualquer momento, ele pode despertar de novo, colocando milhões de vidas em risco. O Vesúvio é um alerta constante da força da Mãe Natureza e da necessidade de estarmos preparados para quando ela resolve mostrar sua força. E do outro lado do mundo chegamos ao Japão, lar do Monte Fuji, um ícone da cultura japonesa, um símbolo de beleza natural. Seus contornos perfeitos, cobertos de neve, inspiram artistas, poetas e sonhadores há séculos. Mas por trás dessa imagem serena, o Monte Fuji guarda um passado turbulento. Em 1707, o vulcão entrou em erupção, lançando cinzas e fumaça que escureceram o céu por semanas. Edo, a antiga Tóquio, desapareceu sob uma espessa camada de cinzas, um lembrete assustador do poder da natureza. Apesar de adormecido há mais de 3 séculos, o Monte Fuji é considerado ativo e sua proximidade com Tóquio, uma megalópole, o torna uma ameaça constante. Cientistas monitoram cada movimento do Fuji, buscando qualquer sinal de atividade sísmica ou deformação do solo. Uma nova erupção teria consequências devastadoras, paralisando o transporte, a economia e a vida de milhões. Nossa aventura nos leva agora para o noroeste dos Estados Unidos, lar do Monte Rainier, um gigante adormecido que domina o horizonte. Coberto por geleiras e florestas verdejantes, o Rainier parece intocado, um paraíso para quem gosta de aventura e natureza. Mas sob essa beleza, o Monte Rainier esconde um passado de erupções violentas. Fluxos de lama vulcânica, os lahars, esculpiram a paisagem ao redor do vulcão, mostrando a força que ele tem. A proximidade do Rainier com cidades como Seattle e Tacoma o torna uma das maiores ameaças vulcânicas dos Estados Unidos. Uma erupção poderia derreter as geleiras do Rainier, criando lahars gigantescos que devastariam tudo em seu caminho. Apesar do perigo, milhões de pessoas vivem perto do Rainier, atraídas por sua beleza e imponência. É um lembrete da convivência entre a beleza e o perigo e da necessidade de estarmos preparados para a fúria da natureza. Próxima parada, Indonésia, um arquipélago vulcânico no meio do Anel de Fogo do Pacífico. É aqui que encontramos o Monte Merapi, um dos vulcões mais ativos do mundo, dominando a ilha de Java. Merapi significa montanha de fogo em javanês, um nome perfeito para um vulcão que está sempre em erupção, lançando cinzas e gás quente no ar. A terra ao redor do Merapi é fértil, mas perigosa, coberta por plantações que se estendem até as encostas do vulcão. Em 2010, o Merapi entrou em erupção violentamente, matando centenas de pessoas e deslocando milhares. A erupção foi um lembrete brutal do poder destrutivo do vulcão e da necessidade de vigilância constante. Apesar do perigo, as pessoas continuam a viver e trabalhar nas encostas do Merapi, atraídas pela fertilidade do solo vulcânico.
É um ciclo de destruição e renovação que molda a vida nesta região, onde a beleza e o perigo andam lado a lado. E voltamos aos Estados Unidos, agora para o Parque Nacional de Yellowstone. Um lugar lindo, cheio de maravilhas geotérmicas. Mas debaixo dessa beleza, Yellowstone guarda um gigante adormecido, o supervulcão de Yellowstone. Diferente dos vulcões tradicionais, com seus cones gigantes, o Yellowstone é uma caldeira, uma cratera enorme formada por uma erupção cataclísmica no passado. A última erupção do Yellowstone, há mais de 600 mil anos, expeliu milhares de vezes mais material do que a erupção do Monte Santa Helena em 1980. Uma erupção em grande escala do Yellowstone teria consequências globais devastadoras. Cinzas vulcânicas bloqueariam o Sol, causando um inverno vulcânico que afetaria o clima global e a agricultura. As chances de uma erupção dessas acontecerem em um futuro próximo são baixas, mas o Yellowstone é um lembrete da força colossal adormecida sob nossos pés, e da importância da pesquisa e do monitoramento constante. Nossa expedição nos leva agora para o coração da África, na República Democrática do Congo. É aqui que encontramos o Monte Nyiragongo, um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo. O Nyiragongo guarda um lago de lava ativo em sua cratera, um espetáculo hipnotizante e aterrorizante de rocha derretida. O lago de lava do Nyiragongo é único no mundo, uma janela para o interior da Terra. A lava, rica em álcalis, é extremamente fluida, capaz de se mover a velocidades impressionantes, tornando-a ainda mais perigosa. Em 2002, o Nyiragongo entrou em erupção, abrindo fissuras nas laterais do vulcão e liberando rios de lava incandescente que fluíram em direção à cidade de Goma. A erupção destruiu milhares de casas e deslocou centenas de milhares de pessoas. Apesar do perigo constante, as pessoas continuam a viver e trabalhar nas encostas do Nyiragongo. A pobreza e a falta de alternativas as forçam a conviver com a ameaça do vulcão, um lembrete da nossa vulnerabilidade diante da força da natureza. Próxima parada, Itália. Ilha da Sicília, no Mediterrâneo, casa do Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa. O Etna é um gigante gentil, raramente representando uma ameaça à vida humana, mas sua atividade constante molda a vida na Sicília há milênios. O Etna está quase sempre em erupção, lançando fontes de lava incandescente e cinzas vulcânicas no ar. As encostas do vulcão são cheias de crateras e fluxos de lava solidificada, um registro da sua longa história eruptiva. As erupções do Etna são um show da natureza, atraindo turistas e cientistas do mundo todo. A lava, rica em nutrientes, fertiliza o solo vulcânico, tornando a Sicília uma região de grande produção agrícola. Apesar do perigo constante, as pessoas vivem nas encostas do Etna há milênios, adaptando-se à sua presença e aprendendo a explorar sua fertilidade. O Etna é um lembrete da nossa capacidade de coexistir com a natureza, mesmo em suas formas mais imprevisíveis. E do outro lado do mundo, chegamos ao México, lar do Popocatépetl, um dos vulcões mais ativos e perigosos do planeta. Conhecido carinhosamente como Popo, o vulcão é um gigante adormecido que acorda com frequência, lançando cinzas e fumaça no ar. Popocatépetl significa montanha fumegante na língua nahuatl, o nome perfeito para um vulcão que está ativo há séculos. Localizado a apenas 70 quilômetros da cidade do México, o Popocatépetl representa uma ameaça constante para milhões de pessoas. Em 1994, o Popocatépetl acordou de um longo sono, lançando cinzas e fumaça que cobriram a cidade do México e forçaram a evacuação de milhares de pessoas. Desde então, o vulcão tem estado em erupção intermitente, mantendo as autoridades em alerta máximo. Apesar do perigo, as pessoas continuam a viver nas encostas do Popocatépetl, atraídas pela fertilidade do solo vulcânico e pela beleza imponente do vulcão. É uma relação complexa, marcada pela reverência, pelo medo e pela necessidade de coexistir com a força da natureza. De volta aos Estados Unidos, estado de Washington, lar do Monte Santa Helena, um vulcão que marcou a história com sua erupção cataclísmica em 1980. Em 18 de maio de 1980, o Monte Santa Helena entrou em erupção com uma fúria inimaginável, devastando tudo ao seu redor. A erupção, a mais mortal e economicamente destrutiva na história do Zezua, matou 57 pessoas e causou bilhões de dólares em danos.
A erupção do Monte Santa Helena foi um lembrete brutal da força da natureza e da importância da pesquisa e do monitoramento vulcânicos. A paisagem ao redor do vulcão, antes coberta por florestas, se transformou em um deserto cinzento, uma cicatriz permanente na face da Terra. Nas décadas que se seguiram à erupção, a vida lentamente retornou ao Monte Santa Helena, um exemplo da força da natureza. No entanto, as cicatrizes da erupção de 1980 servem como um lembrete da força inimaginável que se esconde sob a superfície da Terra. E nossa aventura termina no Japão, na ilha de Kyushu, lar do Sakurajima, um dos vulcões mais ativos do mundo. O Sakurajima é uma ilha vulcânica localizada na Baía de Kagoshima, a poucos quilômetros da cidade de Kagoshima, com mais de 500 mil de habitantes. O Sakurajima está em erupção quase constante desde 1955, lançando cinzas vulcânicas no ar e cobrindo a cidade de Kagoshima com uma fina camada de poeira. As erupções do Sakurajima são comuns para os moradores locais, que aprenderam a conviver com a constante chuva de cinzas. A proximidade do Sakurajima com uma área densamente povoada o torna um dos vulcões mais monitorados do mundo. Cientistas estudam cada movimento do vulcão, buscando sinais de uma erupção maior que possa ameaçar a cidade de Kagoshima. Apesar do perigo constante, os moradores de Kagoshima aprenderam a conviver com o Sakurajima, adaptando suas vidas à presença do vulcão. O Sakurajima é um lembrete de que, mesmo nas áreas com vulcões mais ativos do mundo, a vida encontra um caminho. E assim termina nossa expedição pelos 10 vulcões mais perigosos do mundo. Vimos paisagens moldadas pelo fogo, cidades que vivem sob a ameaça constante de gigantes adormecidos e comunidades inteiras que aprenderam a coexistir com a força bruta da natureza. Esses vulcões, com seu poder de destruição e beleza impressionante, nos lembram da força da natureza e da nossa fragilidade. Enquanto a Terra respira, esses gigantes continuam a moldar o nosso planeta, desafiando-nos a entender e respeitar sua fúria. E aí, gostaram? Se sim, deixem o like e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!